Paz e luz para todos nós. Que Deus esteja sempre ao nosso lado, nos fortalecendo a nossa fé, permitindo que Jesus seja o amparo para nós, para nossa família a todo momento. Hoje, em mais um domingo, nós vamos realizar o nosso Evangelho de domingo com a presença dos benfeitores espirituais, com o amparo de Jesus e de Nossa Mãe Santíssima, para que possamos ter um minuto com Deus nesse dia em que a maioria de nós estamos descansando, estamos de folga, né? Para nos preparando para recomeçarmos a semana nas bênçãos de Deus. Então, eu peço que vocês fiquem comigo até o final do Evangelho, até o final do vídeo, que vocês compartilhem o nosso Evangelho em suas redes sociais, com seus amigos, porque nos tempos de hoje, muito estamos precisando de Deus. Então, para que possamos chegar no maior número de pessoas possíveis, nos ajude compartilhando o nosso vídeo, os nossos vídeos, do canal, com seus amigos, com seus familiares, em suas redes sociais. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, para a gente fazer a prece da abertura. Para aqueles que não me conhecem, que vão me assistir pela primeira vez, meu nome é Célia Maria Marques, faço parte do Grupo Espírita Irmão Franklin, de Uberaba, Minas Gerais. E o nosso vídeo hoje é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com uma pequena explanação, uma leitura de uma mensagem para a reflexão da semana, e o passe astral, através das mãos dos benfeitores espirituais. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, eu peço permissão para entrar em Tua presença, entregar em Tuas mãos, nesse momento, a nossa gratidão, o nosso agradecimento pela semana que se findou, o nosso agradecimento pela vida, pelo ar, pela chuva, pelo frio, pelo sol que nos aquece, por todas as bênçãos, inúmeras bênçãos que o Senhor nos concede a todo dia. Muito obrigada, Senhor. E entregar em Tuas mãos esse dia e essa semana que estamos iniciando, pedindo que o Senhor permita que o Divino Mestre Jesus possa programar cada fração de segundo desta semana, para que tenhamos uma semana com a Sua paz no nosso coração, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos. Peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a todas as famílias, ensinando, meu Deus, o amor, a harmonia, dando a todos sabedoria e discernimento. E que durante esse Evangelho, cada um daqueles que nos assistir, que nos receberem em seus lares, possa receber o passe astral, possa receber a medicação, possa receber a orientação, possa receber a presença de Jesus na sua vida. E assim, meu Deus, que todo o decorrer dessa semana seja na Tua graça, com a Nossa Mãe Santíssima na nossa frente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal e da prática do mal, que assim seja. A nossa leitura de hoje, que o irmão Franklin escolheu para nós, é do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos, guardai-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrenos, transmissão da fortuna. E a leitura por ele escolhida foi o emprego da fortuna. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Retende bem isso. Vós a quem o amor do ouro domina, vós que vendereis vossa alma para possuir tesouro, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias da paixão, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pela cobiça da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus justo e severo vos dirá: que fizeste dispensar o infiel dos bens que te confiei, esse poderoso móvel das boas obras? Não fizeste servir senão a sua satisfação pessoal. Há homens tendo o depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedido severas contas do emprego que deles tiverem feito em virtude ao seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não fazer o servir senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outro. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão o modo do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, persevera do frio e do asilo aquele que não tem, mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas pelo trabalho de todos os gêneros que pode fazer executar. E menos porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. A vós, ricos, se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro, se saciará nessa fonte benfazeja. Tereis nessa vida os inefetáveis gozos da alma, em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam vazio no coração. Vosso nome será abençoado sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá as palavras da parábola do talentos. Ó bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos aventurados, entre as mãos das quais a fortuna
é improdutiva. É improdutiva. Se, no entanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias criaram depois, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola, quando isso for necessário, mas também, quando possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que recebe dela não se envergonhe. Fenelon, Auge, 1860. Então, a leitura que o irmão Franklin escolheu para a gente hoje vem falar, né, do emprego da fortuna. Daqueles bens que Deus nos empresta na presente encarnação, para que tenhamos uma vida com um pouquinho mais de supérfluo, com mais abastança. Porém, que saibamos que tudo é um empréstimo de Deus, que não nos pertence. E que no momento em que Ele decidir, que Ele quiser, Ele pode retirar de nós. Porque tudo nessa nossa encarnação no corpo de carne é um empréstimo de Deus. Até o nosso próprio corpo. Porque quando chega a hora de retornarmos à pátria de espírito, o nosso corpo é despojado, né? E o espírito segue livre. Aqui na Terra, nós não temos de verdade aquilo que acreditamos ter. Não nos pertence. É um empréstimo que Deus faz a nós, do dinheiro, da casa, do carro, do nosso corpo, da nossa roupa, de tudo. Tudo aquilo que temos é Deus nos emprestando para que possamos viver essa encarnação. E Jesus, no seu tempo, dizia, né, que deveríamos multiplicar aquilo que temos como bom servidor de Deus, auxiliando o nosso semelhante, dando a eles mais, um pouco mais, para que eles tenham dignidade de vida, dando pão quando falta o alimento, dando a roupa quando falta a veste. Mas como o Fenelon nos explica nessa leitura, hoje nós temos uma possibilidade maior do que simplesmente dar uma esmola. É como diz aquele ditado: não dá o peixe, mas ensina a pescar, né? Então é isso que Jesus pede de nós, que nós possamos dar sim quando necessário, mas que possamos, se tivermos a oportunidade, transformarmos a nossa ajuda em um salário, oferecendo um trabalho. E quando não temos essa possibilidade, dividimos. Mesmo do nosso pouco, nós podemos dividir. Porque se nós achamos que temos pouco, tem aquele que tem menos do que nós. E tem uma música que eu gosto muito, que fala que fica sempre um pouco de perfume na mão daquele que oferece luz, na mão daquele que oferece ajuda. E a verdade, é a verdade. Quando você faz uma doação de coração, desprendido daquilo que você está doando, você sente alegria no seu coração. Não uma alegria falsa, mas uma alegria verdadeira. Uma alegria de que nasceu das bênçãos de Deus. Não é uma alegria transitória, momentânea. É a alegria de ser útil ao seu semelhante e, em consequência disso, útil a Deus. Porque Jesus nos explicou que tudo aquilo que nós fizermos para um dos mais pequeninos, é a Ele que estamos fazendo. É a Ele que estamos fazendo. Então não vamos medir o peso da nossa generosidade. E muito menos vamos expor aos outros
a nossa generosidade. Façamos em silêncio, impedindo que a nossa mão esquerda saiba o que está fazendo a mão direita, como Jesus ensinou. E não repreender nenhum daqueles que vem até você em busca de um trocado, de um prato de comida, de uma cesta básica. Não vamos dizer essas palavras. Por que ele não vai trabalhar? Eu estou trabalhando, eu tenho porque eu trabalho. Você tem porque Deus te empresta. Porque até o nosso trabalho material é um empréstimo de Deus. E Ele nos retira quando bem o prover. Quando Ele achar que nós não estamos sendo um usuário, com boas ações, Ele pode nos tirar, sim. Ele pode nos tirar o salário. Pode nos deixar experimentar as dificuldades mais de perto. Então, vamos ver em nossos irmãos necessitados Jesus. A cada um deles, vamos ver ali um irmão nosso, que no momento está precisando de uma ajuda, de um auxílio, até mesmo de uma palavra. Não vamos negar aquilo que nós temos de empréstimo de Deus e que o nosso irmão tem menos do que nós. Façamos aos outros o que gostaríamos de receber. Se você realmente não tem para doar, seja pelo menos gentil ao dizer que não tem. Não fira, não cause nenhuma ferida no coração daquele que se humilhou e veio te pedir. Reconheça no teu irmão, desde o mais rico até o mais pobre dos homens, um irmão que igualmente a você tem sentimento, tem vergonha, sente-se humilhado. Se você não tem, se você não pode dar, mas dê pelo menos a sua atenção, a sua generosidade, a sua educação. Eles são seres humanos como nós. Não é porque vive num casebre, numa casa humilde, não é porque está desempregado, não é porque está em condição de moradores de rua, que eles são diferentes de nós. Não, eles choram, eles sentem dor, eles sentem vergonha, eles sentem humilhado. E nós precisamos ver em cada um desses nossos irmãos o Cristo, porque Ele disse que todos aqueles menos felizes que nós ajudarmos, é a Ele que estamos ajudando. E se temos a possibilidade de dar um emprego, vamos dar. É claro que eu não estou falando para você pegar qualquer um, que venha à sua porta, qualquer irmão que chegue até você e dar logo um emprego oferecendo um salário. Não, não é isso. Mas tem muitos pais de família que estão necessitando de uma cesta básica porque estão desempregados e são pessoas honestas que querem trabalhar. E se você tem essa possibilidade, ofereça a ele um trabalho. Agora, se o irmão está em condição mais baixa, passando por uma encarnação de uma prova maior, que vive na rua ou que não tem condição de trabalhar, uma moeda que você dá não vai te fazer mais pobre. ou se você não tem realmente uma moeda, uma palavra
de não com gentileza. Porque existem várias formas de se dizer não, né? Então, que possamos procurar fazer para o nosso irmão, dar a ele pelo menos um sentimento de que nós o recebemos, que nós ouvimos o seu pedido, sentindo nele um ser humano, vendo nele um ser humano. O emprego da fortuna deve ser usado em seu benefício, em benefício dos seus familiares, mas também que você possa, né, estender a outros um pouquinho daquilo que você tem. Mesmo do seu pouco, não deixe de acolher quem necessita. Tá? Lembrando sempre que somos usuários. Nós recebemos de Deus como empréstimo nesta encarnação, que nada nos pertence de fato. Estamos só usando. Então, enquanto usamos, vamos procurar fazer o melhor com aquilo que Deus nos empresta, para nós e para o nosso semelhante. Assim fica, né, o meu comentário da leitura de hoje. Agora eu quero que vocês se preparem para receber o passe, que vocês fechem seus olhos, eleve seu pensamento para Deus. Irmão Franklin, Pai José, Dr. Bezerra, Dr. Fritz, Dr. Starler, Professor Eurípides, Frei Fabiano de Cristo já estão com suas equipes prontas para aplicar o passe. Em todos vocês que estiverem nos assistindo, que forem nos assistir. E então vocês entregam para Deus nesse momento do passe o seu coração, a sua necessidade, e torne receptível para receber essas energias novas, para receber a intuição que os bons mentores vão trazer para vocês, os mensageiros de luz, né? E vamos abençoar o nosso dia, abençoar a nossa semana, abençoar a nossa vida, independente do momento que estejamos vivendo, seja ele de abundância, seja de alegria, seja de provas, né, que Deus está nos enviando. Vamos fechar os olhos e acreditar que há uma energia tão grande, tão bela, tão abençoada, que nos criou, que nos deu vida, que deu a nós todo esse universo maravilhoso, todo o nosso sistema solar, e que Ele tudo pode, e que o que nos causa dor agora, em momentos, em fração de segundos, pode ser revestido e se tornar alegria, se tornar motivos de gratidão. Deixe seu coração sentir a paz de Deus. Não pense em mais nada. Só deixe que Deus entre na sua vida e que nosso Senhor Jesus, junto com a nossa Mãe Santíssima e os mensageiros de luz, traga para vocês tudo aquilo que vocês necessitam. A nossa mensagem de reflexão, enquanto vocês estão tomando o passe: apontamento oportuno. Se sofre, não agraves ainda mais a tua dor com pensamentos infelizes.
A irritação, o medo e a revolta deixam o doente mais doente. Mesmo cercado de dificuldades, dispõe de infinitas possibilidades para manter a paz por dentro. Recorre à prece. Abriga um pensamento otimista. Incentiva no bem quem segue contigo. Sobretudo, confia em Deus, que não desampara seus filhos. Lembra-te de que, no mundo, as vidas seguem em direção ao seu porvir. É provável que, em meio ao caminho, surjam pedras e caules a vencer. Nada, porém, conseguirá impedir de que deságües no mar do amor divino, onde fluirás da paz definitiva. Então, a nossa leitura nos explica e nos chama a atenção que nenhum momento difícil perdura para toda a nossa vida, que tudo passa. O que não podemos é desistir da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Me desculpa. De pedir a Ele a sua misericórdia, de confiarmos na sua bondade de Pai e nos preparar para receber a sua graça, o seu amor e o seu amparo. Então, seja qual for o momento difícil que estejamos vivendo, que a nossa fé, a nossa confiança em Deus esteja acima, seja maior do que qualquer necessidade material, física, material. Que Deus abençoe a semana de vocês com muita paz, com muita luz. Que Jesus traga no coração de cada um de vocês a paz de Deus, na sua família, na sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Que nosso Senhor Jesus te entregue, nesse momento, a paz de Deus. Feche seus olhos enquanto vou encerrar o nosso Evangelho de domingo e tenha certeza que esta semana será repleta das bênçãos de Deus. Senhor Deus, nesse momento em que vamos encerrando o nosso Evangelho de domingo, eu te agradeço por esta oportunidade e te peço que o Senhor possa me abençoar, abençoar a minha família em Cristo, todos os meus irmãos, do planeta Terra, todos os meus irmãos que estão me ouvindo através desse vídeo, todos os nossos irmãos do planeta. E que o Senhor possa dar aos governantes de todo o planeta Terra sabedoria para que a paz, a concórdia, o amor universal reine em todo o nosso planeta. Que o Senhor possa permitir que Jesus prepare para nós cada fração de segundo desta semana e que de vós, Senhor, possamos receber através dos mensageiros de luz sempre a melhor orientação, a nos ensinar as melhores decisões a tomar durante todo o decorrer do nosso dia. Em tuas mãos eu entrego o nosso Evangelho de domingo e toda a minha gratidão. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes. Guia-nos mansamente às águas tranquilas de descanso e refrigera nossa alma. Guia-nos pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. E ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal nenhum, porque Deus está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas para nós uma mesa
na presença de nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirá todos os dias da nossa vida e nós habitaremos na casa do Senhor por longos e eternos dias. Dê-nos, Senhor, neste momento, as suas copiosas bênçãos. Meu agradecimento, minha gratidão pela vida, pelas suas bênçãos, pela minha mediunidade, pela nossa casa espírita, por cada irmão que faz parte da família Irmão Franklin. Muito obrigada. Muito obrigada aos mensageiros de luz, aos espíritos executores dos teus desígnios, aos obreiros do Senhor. Muito obrigada pelas infinitas bênçãos e amparo que os mensageiros nos têm oferecido. Assim, eu deixo um beijo para cada um de vocês, convido vocês para estar conosco na nossa live da noite de hoje, ouvir as cartinhas que são psicografadas na nossa casa, ouvir, a história que está sendo contada através de um livro psicografado, ditado pelo irmão Miranês sobre a vida de Bezerra de Menezes. Não o homem político, o homem espírita, mas o homem em todo o seu ser, tá? O homem pai, o homem esposo, o homem filho, o homem político, o homem médico, Então, nos acompanhe lá na nossa live, hoje à noite. E amanhã, venha estudar comigo, mas a Carla. Nosso estudo, que estamos começando um novo livro, é muito lindo. Nos traz grandes ensinamentos. Para todos vocês, minha gratidão. Um beijo no coração de cada um. E até amanhã, se Deus quiser, na live.